Eclesiastes 7, você que encontrou, diga amém. Para os que não me conhecem, né, deixa eu me apresentar, eu sou ministro das Assembleias de Deus aqui na zona norte do Rio, num bairro chamado Inhaúma, moro na Baixada, em Nova Iguaçu, mas congrego em Inhaúma com o pastor Natanael Eufrásio, tá bom? Quando solicitado, divido com o meu pastor os cultos de ensino às terças-feiras, e ele me dá essa liberdade para pregar a palavra de Deus, então ele tem consciência que eu estou aqui com os irmãos e quero transmitir a saudação de paz do meu pastor presidente, o pastor Marcos, sua esposa e toda a igreja. Se vocês recebem, digam amém. Maravilha. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos aplicam o seu coração. Melhor a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. E se você puder e quiser, você diz amém. Tome seu assento e vamos aqui aproveitar esse trabalho jovem para nós falarmos sobre algumas coisas. Pois bem, é interessante algumas expressões humanas que nós, por sermos limitados, tentamos expressar algumas coisas, mas na verdade queremos dizer outras. Por exemplo, quem nunca, não passando um momento difícil, acabou não refletindo? Por que a vida é tão difícil, é tão dura? E eu acredito ser que a vida não é dura, é bom viver, é prazeroso viver. E o ser humano já nasce com essa autodefesa da preservação da vida, ok? Nós lutamos pela vida. No entanto, mesmo lutando pela vida, o que torna a vida angustiante é a questão da decisão. E a liberdade que temos é que nos angustia. Não usando questão da filosofia, né, de filósofos, principalmente de cunho alemão, que refletem acerca do existencialismo e acaba dizendo que o que gera angústia no ser humano é essa questão da liberdade, mas de fato sendo sensato e não me atrelando a conceitos filosóficos, decidir é difícil, porém decidimos o tempo todo na vida. Então a vida ela pode ser resumida em decisões. Por exemplo, estar aqui é uma decisão, não estar também seria uma decisão. E a partir do momento que você decide, você também deixa de optar por outra situação. E aí vai nascendo as preocupações, como por exemplo, será que em determinado momento, se eu não tivesse virado à esquerda e não à direita, seria melhor? Ou se eu tivesse continuado na direita e não tomado a direção à esquerda, seria pior? Será que se eu dissesse sim naquele momento, quando eu refleti em algum momento, em algum instante que deveria dizer não, isso começa a dar angústia, porque a vida ela sempre será uma bifurcação e nós teremos que decidir o que queremos. Se nós iremos, se não iremos, se falaremos, se não falaremos, e isto vai causando esta angústia, porque vamos vendo que somos soltos na vida e as decisões acarretarão consequências. Sejam boas consequências, sejam más consequências. Conforme você vai amadurecendo, isto vai se intensificando, porque você vai percebendo que as decisões nem sempre demoram para vir o seu resultado. Outrora, às vezes demora para vir o seu resultado e a gente não quer errar, porque, como diz aí o mundo aí fora, a vida é muito curta para a gente errar. E quando a gente amadurece, nós percebemos que não temos tempo para errar, porque às vezes um erro pode consumir 5 anos da nossa vida e dificultar com que a gente possa fazer a virada do jogo e voltarmos aos eixos. Então é natural que as pessoas busquem conselhos em outros, e a fim de que esses conselhos te aliviem um pouco da pressão da questão da decisão. E uma destas decisões da vida é como eu devo pensar e viver a vida. Talvez seja uma das questões mais em alta no momento, ok? Principalmente pelas enxurradas de livros devocionais, de autoajuda, a qual eu não tenho nada contra, todo tipo de leitura é sadio, desde que tenha algum tipo de informação que você possa coletar, não vejo problema, porque conhecimento não ocupa espaço. Leia de tudo, aplique-se em tudo, mas retenha só aquilo que é bom. Eu não leio esse tipo de literatura, mas respeito quem lê e não acho ninguém inferior ou menos inteligente por causa disso. Atenderá necessidades conforme o momento que a pessoa está enfrentando ou passando. São livros devocionais, a questão da substituição de pregações teológicas, mais para essa questão
voltada para o coach, de gestão de pessoas. Então as pessoas sempre estão procurando esse alívio para a alma dessa questão do medo da decisão e essa decisão acabar acarretando grandes consequências. O problema é que existem informações ou formas de vida aí fora, aqui é Tijuca, pastor Andaraí? Mesma coisa, né? Tijuca, aqui na Tijuca, que você percebe que são nocivos, e você como igreja entende que são valores que se contrapõem ao que a Bíblia ela ensina. Só que existem coisas que vão criando uma normalidade na sociedade, e se a gente não prestar atenção, é tão normal, é tão cotidiano, que a gente vai se agarrando e vai seguindo a vida, se exprimindo também nesse sentido de vida. Um desses conceitos que está caducado hoje em dia é o conceito da verdade. Lembrando a vocês que a verdade ela tem vários pontos, né, ou várias ideias acerca do que seja verdade, mas basicamente nós acreditamos no discurso aristotélico, que a verdade é o casamento do discurso com a realidade. Ou seja, eu dizer para os irmãos que isso aqui é um copo e não uma jarra, e provar que o meu discurso se comprova na realidade. Isso nós entendemos ser verdade. Lembrando que verdade ela não se deteriora, ela não é um estado. A verdade é, e estado não pode ser uma verdade. Então o conceito de verdade ele passa a ser caducado lá por volta do século XVIII. E por que esse conceito de verdade passa a ser caducado? Porque alguns filósofos, dentre esse Friedrich Nietzsche, começam a entender que a verdade não passa de meias verdades. Eu vou explicar para que você entenda. Bom, lá no período medieval, pastor Marcos, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tinha a informação. Ou seja, quando eu queria saber o que era certo ou errado, eu recorria ao ensino do clero. Então, só o clero sabia ler e os filhos dos nobres também aprendiam com o clero. Então, a igreja ela concentrava o conceito da verdade e dizia o que era certo e errado. Então, se eu quisesse me casar, me vestir, beber, me alimentar, andar, conversar, namorar, casar, era a igreja que me guiava. E quando eu tentava decidir fora da igreja, a frase em latim guiava a vida desses que eram perdidos. Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Então, não havia encaixe de vida sem ser a orientação bíblica. Já no período moderno, com Copérnico, Galileu e seus companheiros que você aprende na escola, acaba criando-se um método científico. E no método científico, a verdade passa a ser mais científica e não espiritual. Já não é mais questão de fé, é a questão daquilo que eu provo por método científico pelos seus 5 passos. Dentro do primeiro, o empirismo. Então, todas as vezes que eu digo que há um conceito de verdade pelo que a Bíblia diz, mas eu não consigo aplicar esse conceito na realidade, ou provar aquilo, isso é descartado. Então, acaba se centrando na razão humana, ou seja, nós temos a capacidade, nós mesmos, de nos guiar e nos orientar por meio da pesquisa científica, da metodologia e assim sucessivamente. Mas em Nietzsche, nenhum desses dois conceitos ele é válido. Na verdade, tudo é destruído, porque para Nietzsche não existe verdade objetiva, absoluta. Só existe meias verdades. Por exemplo, eu vou explicar para você. Quem está ouvindo, diga amém, por favor. Amém. Não há uma cadeira? Eu sempre dou o exemplo da cadeira. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu aparelho celular. Perfeito. Bom, o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é o quê? Bom, quando você diz assim, ó, isto é um celular, o nome define o objeto por inteiro, pastor Marcos. Então, quando eu digo celular, eu estou definindo todo este objeto. Sim ou não? Só que você está vendo o celular por inteiro? Não, só a frente. E agora? Você consegue ver? E agora? E agora? Também não. Ou seja, a verdade para Nietzsche depende do ângulo de vida que você está vendo. Ou seja, quem disse que Cristo detém a verdade? Esta é a verdade dos cristãos. Quem disse que Buda, o budismo, detém a verdade? Esta é a verdade dos budistas. Quem disse que o catolicismo tem a verdade? Essa é a verdade dos católicos. Quem disse que os usuários de drogas têm a melhor vida? Essa é a verdade dos usuários de droga. Então, o que ele começa a dizer?
Para com essa ideia de aceitar dos outros sugestões de como você deve viver a vida, porque cada um tem a sua verdade. Então, o que eu faço com a vida? Ele disse, viva como você deseja viver e saia do jugo de explicações, quer espirituais ou quer terrenas, de um método para se viver a vida. Ninguém enxerga a vida por completo. É você que enxerga a vida da forma que você quer enxergá-la. Não pregue aos outros o que os outros devem fazer e não permita aos outros pregarem o que você deve fazer. Expanda os seus prazeres e viva da forma que você queira viver, sem medo do céu ou do inferno, apenas vivendo hoje na maior intensidade possível. Você vê que um valor que começa no século XVIII, que parece silencioso, começa a atingir o nosso presente momento, e de que forma? Bom, chegamos na era do hedonismo. Se não há um conceito de verdade clara, de certo e errado, mas o certo e errado cabe na minha necessidade, é eu apenas que opto pelo que quero e pelo que não quero, e não tenho medo das consequências porque sou uma pessoa livre para consumir os meus impulsos, então eu devo viver a vida na maior intensidade do prazer possível. Qual é a mentalidade do pós-moderno? Já passou, né? Agora é geração Z, mas a mentalidade do pós-moderno é essa aqui, ó. Você quer ser crente? Seja você, só não pregue para Tijuca. Você quer fumar maconha? Morra de fumar maconha, só não pregue isso para Tijuca. Você quer o quê? Dançar funk? Então vá lá dançar funk, não deixe os outros te controlar. O que você quer? É tratar a virgindade como algo banal e lixo? Trate a virgindade como algo banal e lixo. Você quer casar mantendo a virgindade? Então case mantendo a virgindade. Você quer o quê? É vestir-se de uma forma deselegante? Se viste de uma forma deselegante. Ou seja, não há padrão. Cada um deve viver a sua vida, e isto você vai vendo com muita intensidade na internet. O cerceamento de opiniões. Não há com verdades objetivas, cada um vive a sua própria verdade, e cada um vai levando a vida a Deus dará. Se não tem uma verdade clara para nos orientar na vida, a única coisa que sobra para vivenciar é o hedonismo. A palavra hedonismo vem do vocábulo hedonê, que significa prazeres. Ou seja, se eu não tenho medo do porvir e a vida não passa de algo passageiro e se totaliza em liberdade, eu só posso buscar aquilo que me dá prazer. Ou seja, sou dono do meu corpo e faço com o meu corpo aquilo que entendo melhor, porque a vida é muito curta para eu não vivê-la na maior intensidade possível. Resultado: qual é a vida deles aí fora? Qual é o padrão de vida deles? Sextou. Okay? Qual é a ideia deles que eles acham top, que eles acham bacana demais? É falar de um jeito estranho, que eu não sei o que mulher se seduz com um cara assim. Não, e sei, é uma coisa horrorosa. Anda com as calças aqui embaixo. Ou não? É ou não é? Fedendo a cigarro. Essa é a vida deles. Porque para eles o que vale é a maior intensidade de prazer possível. É carnaval, é noitada, é balada, como é que chama aquele negócio que fica música eletrônica o tempo todo? Rave. Vocês estão frequentando, né? Brincadeira. Rave. Rave, droga, vida sexual, ao ponto que o próprio conceito de sexo ele é alterado, e eles não se decidem, ok? Eles não se decidem, eles não sabem se é comportamental ou se nasce assim, ok? Ideologia de gênero, não sei se eu construo essa ideia, ou não sei se a pessoa nasce com isto, ok? Então eles ficam, se eu quiser, por exemplo, tem uma moça aí num determinado país, que ela foi contratada e paga para andar como cachorro, de coleira mesmo, e ela trabalha com isso. Um rapaz de 38 anos de idade está dizendo que é uma criança de 6, e se é uma criança de 6, ele pode se relacionar com outra criança de 6 anos de idade. Vocês estão pensando que isso é brincadeira? Isso é muito sério. Ou seja, adolescentes que engravidam e voltam para casa grávida e sequer sabem quem é o pai da criança, porque enche a cara de bebida, vai para a noitada e acha que é dona do corpo, deita-se com 5, 6 homens, volta grávida e sabe-se lá Deus quem é o pai dessa criança e sabe-se lá Deus quem é que vai sustentar essa criança. Essa é a vida do mundo, ou seja, não há mais padrão de verdade. Eu não preciso mais respeitar os meus pais,
porque isso é patriarcado. Ou seja, eu não preciso mais respeitar a minha mãe, eu não preciso mais respeitar o orientador, eu sei o que eu quero da vida, não paga um pão, não lava a própria roupa, não estica a cama, o lençol da cama que dorme, mas é dono do nariz, está entendendo? É dono da sua razão, e sai aí fazendo o que quer, e esta é a vida que eles levam aqui na Tijuca. E o que me assusta é que, graças a Deus, não tem ninguém da igreja que eu congrego aqui, pastor Marcos, mas lá na minha igreja, a juventude tem inveja de quem vive lá, e tenta viver uma vida dupla, tentando pegar as coisas daqui, mas vivendo lá da forma que se vive lá, porque entende que a vida aqui dentro é uma vida chata. Aqui não acontece, mas na Assembleia de Deus em Inhaúma, irmãos, é geral fazendo isto. Qual é o conceito da vida de Inhaúma? Aplica-se no filho pródigo. E qual é o conceito de filho pródigo? Bom, a casa do pai funciona em perfeito estado. Por que perfeito estado? Porque sempre o lado paterno, ele é o símbolo mais de ser rígido. Claro que isso não se aplica na totalidade, mas são os pais que dão a maioria das ordens, ok? E aí você sempre apela para sua mãe: mãe, fala com meu pai. Na grande maioria das vezes, é assim que se... Ou não, gente? Não é? O próprio Deus dá testemunho da mãe dizendo: se uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia, se porventura, é muito difícil uma mãe se esquecer do filho que amamenta, eu, Senhor, não vai mais esquecer de ti. Então, a figura paterna nunca é um símbolo de um carinho maternal, ok? Mas nessa casa, a figura da mãe, ela não aparece. Eu não sei se a mãe está lá, se a mãe faleceu, se a mãe existe, eu não sei. Eu sei que Cristo aponta apenas para a figura paterna, e essa figura tem 2 filhos. Esses 2 filhos desfrutam dos mesmos privilégios, mas atrás de todo privilégio também impõe-se deveres. E qual é o rito da casa? Primeiro, o próprio filho pródigo dá testemunho acerca do pai, dizendo: olha, o meu pai em tempo de escassez tem abundância de pão. O que o filho pródigo está dizendo é que na época da adversidade o pai tem condição financeira, ou seja, é um pai muito rico. Segundo, ele diz: os servos do meu pai comem, e eu aqui estou desejoso de comer os alimentos dos porcos. Ele não come, mas está desejoso pela fome. Ou seja, é um pai que provê. Ele está confessando, pastor Marcos, que na casa dele o pai era a sua provisão. Terceiro, é um pai que ama de uma forma incondicional, porque na cabeça do pródigo ele vai voltar como escravo, ele não quer voltar como filho, por a vergonha do erro que cometeu. E o pai não aceita o filho como escravo. Ele troca a roupa, restitui o anel e calça os pés do filho, e de quebra dá um grande banquete festejando o retorno do seu filho querido. Ou seja, características extraordinárias. Um pai rico que pode investir em projetos, um pai que provê, na ausência da sua produtividade, o pai entra produzindo. Terceiro, um pai que perdoa os seus erros e lança-os no esquecimento. E quando você retorna para a razão, o pai festeja. Só que este filho larga esta casa. E por que ele larga esta casa? Porque ele quer pular etapas da vida. Porque ele enxerga uma terra distante que não vive as regras que se vivem aqui. E quais as regras da terra distante? Meu corpo, minhas regras, hashtag sextou, sábado, vamos embora. E aqui dentro você tem promessa de uma herança grande, só que esta herança tem hora para chegar nas tuas mãos, e enquanto esta herança não chega, você deve ir para o campo trabalhar conforme a ordem do pai. Como é que se aplica a vida do filho pródigo? Da casa para o campo, do campo para a casa. Como é que eu sei disto? No retorno para casa, o seu irmão mais velho está trabalhando no campo, e esta vida fadonha vai cansando os crentes da Assembleia de Deus de Inhaúma. Por isso que eu estou querendo vir congregar aqui, para me livrar deles. O que acontece lá? É assim: olha, eu tenho um Deus que pode tudo, e por que Ele não me dá um namorado agora? Eu tenho um Deus que pode tudo, e por que Ele não me bota na faculdade logo? Eu tenho um Deus que pode tudo, e por que eu não posso ter vida sexual ativa logo? Eu quero casar logo. E ele olha para a terra diferente, e a terra diferente tem rave, a terra diferente tem funk, a terra diferente tem balada, a terra diferente tem novidade, e ele nunca tem uma novidade, porque a vida dele está circunstanciada em ir para casa, para o campo, do campo para casa, da casa para o campo, do campo para casa. Isto
vai desgastando a sua vida por não compreender como é que um pai que pode investir nos meus projetos, aparentemente ainda não está investindo nos meus momentos. E não confunda projeto com momento, porque cabeça de filho é imediatista, cabeça de pai é futurista. Todo filho quer imediato, todo pai projeta para o futuro. Então pai tem projetos, filhos têm momentos. E todas as vezes que um filho mimado não recebe de imediato, ele descarta o projeto de Deus para a sua vida. Ou seja, ele fica dizendo, já que o pai não vai investir, eu quero partir para desfrutar dessa terra diferente, porque estou cansado de voltar para o colégio, e a única novidade que eu tenho na boca é, fui para a igreja, da igreja para casa, da casa para a igreja, da igreja para casa, e para sentir um pouco aliviado, eu postei a hashtag sextou, e eu tenho insistido nisso. Crente que posta sextou, está com problema de cabeça, porque sextou para onde, meu filho? Você vai para onde? Para a cantina, no máximo, e daqui para o Netflix. Não faz muito sentido. Mas eu até entendo. Sextou, só vai para o colégio, ainda tira nota baixa e diz sextou. Bora, Amazon Prime, no máximo, ok? Sextou, eu quero ir embora desta casa, porque eu quero viver a intensidade de prazer. Eu quero ter novidade nos meus lábios e eu quero ter novidade na minha boca. Só que este padrão de vida não funciona, ele perde tudo e volta arrebentado. Qual é o padrão de vida da Assembleia de Deus? Plena unção. Qual é o padrão de vida? Eclesiastes 7 é a cura para a geração da igreja evangélica deste momento. Por que a cura? Porque enquanto o mundo provê um padrão de libertinagem e de meias verdades, a igreja não vive assim. Eclesiastes, como eu já preguei aqui uma vez, ele significa aquele que reúne uma assembleia a fim de lhe dirigir a palavra. A intenção de Salomão é que você sinta-se ouvindo ele palestrar sobre a vida. E sobre essa palestra da vida, o que envolve o livro é um conceito de sabedoria. O sábio é aquele que investiga a vida a fim de vivê-la melhor. Então a intenção de Salomão é mostrar para você como é que você pode viver a vida melhor do que você está vivendo. E dentre esses conselhos de viver a vida melhor, ele está dizendo, juventude da plena unção, não viva como os moradores de Tijuca vivem, sem verdades. Viva neste padrão e a sua vida será extraordinária. Qual é o padrão, Salomão? Ele diz, melhor é a fama do que o remédio. Ou, melhor é a boa fama do que o unguento. Melhor a morte do que o nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que aqui há banquete. Melhor a tristeza do que o riso. Melhor o dia da morte de alguém do que o dia do seu nascimento. Perceba que ele está invertendo os conceitos de vida que entendemos ser bom. Ninguém aqui que é lúcido vai receber um convite aí para ir para uma grande festa e eu vou chegar em você e vou falar, vamos para um velório que é melhor. E você, se não implicar um valor claro da pessoa que está sendo velada, você não vai. Vai no velório de desconhecido, vai trocar uma festa, isso não tem cabimento. Só que esse texto não é literal, pastor Marcos. São os valores ou o seu conceito pedagógico. Qual é o conceito pedagógico? É simples o que Salomão está dizendo. Seja a morte, a tristeza ou a boa fama, elas têm o mesmo princípio. Qual é o mesmo princípio? Conscientização. E qual é o oposto desse? Riso e banquete. É a maximização dos prazeres. Eu vou explicar para que você entenda melhor num exemplo que eu sempre costumo dar. Por exemplo, eu agora, atualmente, estou de dieta, ok? Estou de dieta, seríssima dieta. Então eu não como doce, eu não como nada. Quando eu vou para a igreja, e eu sei que tem algum tipo de refeição, claro que eu não vou fazer esse charme, não seria educado da minha parte ficar de charme de dieta, ok? Mas eu estou de dieta, pastor. Então eu como 5 vezes ao dia, carne, frango, carne, frango, carne, frango, com pouco sal, ok? Para hipertrofia. Então eu quero gerar condição proteica. Só que eu sou chocolatra, então eu tenho um problema com chocolate. Se eu comer um chocolate, irmão, eu tenho que comer 30. Eu não consigo parar de comer chocolate. Já teve dia de eu chegar atrasado na igreja porque eu cismei que eu tinha que passar num posto de gasolina para comer um chocolate. É uma coisa assim doentia. Quem é chocolatra sabe que o negócio é sério, ok? Então, qual é o meu problema? Esses dias eu cheguei em casa e minha sogra estava fazendo brigadeiro para a igreja. E eu estava chegando em casa. E minha sogra estava lá com uma bandeja enorme de brigadeiro, eu senti o cheiro de longe. E eu disse assim, eu não vou nem parar
porque não vai ser de Jesus. Ela falou assim, genro, olha o que eu fiz aqui. Eu disse para ela, já sentiu o cheiro. Ela disse, não quer não? Eu disse, querer eu quero, só não posso. Ela disse, para de ser bobo, é um só. Eu disse, pensando por aí, um só não vai me fazer mal. Pô, que ignorância, não sei o quê. Não, estou maluco. Um só, né, sogra? Um só, meu filho. Tome um. Eu disse, mas um só? Um só também, pô. Mais umzinho. Já comi 2. Para quem comeu 2, 3. Não vai fazer diferença. Daqui a pouco eu estava enfiando dentro de um copo e levando para casa. De verdade. Ou seja, o que a festa promove? Ela minimiza a sua consciência, ela maximiza o seu prazer. Então, festa, a gente não pensa no amanhã, a gente pensa em curtir o momento. Então, a festa não há conscientização, só há prazer o tempo inteiro. E no velório? Eu entendo que a vida passa. E se a vida passa, eu posso encurtá-la com as minhas decisões. Então, quem pensa pouco, padece. O que Salomão está dizendo é, quem vive de desejo, viverá como tolo. Mas quem vive com a consciência, viverá como um sábio. Qual é a ideia disso? Bom, aí se explica o trabalho do diabo. O diabo não precisa fazer mais força. O diabo agora só precisa te deixar sozinho. Porque Davi, pastor Marcos, ele se acostumou a vencer. E aí que está o problema de uma vida vitoriosa. Você pensa pouco, porque está tudo dando certo. E time que ganha, a gente não mexe. Só há um sentimento que faz o ser humano repensar, que é a tristeza. Resultado, Davi está ganhando de goleada e diz, não vou para a festividade hoje. Ele diz, poxa, mas é só uma vez no ano. Bora Davi para a guerra? Ele disse, não, estou ganhando todo dia, hoje é sexta-feira, o dia está maravilhoso, vou deixar para ir no sábado. Vou ficar em casa e vou comprar uma pizza, vou tomar um açaí e vou assistir um filme. Não há pecado nisso. Ele disse, tudo bem, nós estamos indo para a guerra. Não é bom que você fique só, mas nós estamos indo para a guerra. Qual é o problema de ficar sozinho? Sentimento de impunidade cresce. Davi olha para o lado, o pastor Marcos não está, ele olha para o outro, a liderança da juventude não está, ele olha para trás, a Amanda está no culto, é ele, o celular e a internet e os seus desejos. Eu vou parar de pregar, você não quer mais ouvir. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus. Davi vai para a varanda, e varanda é lugar alto. E toda vez que você está num lugar alto, 2 sentidos no mínimo são afetados. Você enxerga mal e ouve mal quem está embaixo. Davi acha que cresceu, mas ele só está na varanda. Não é que ele cresceu, ele está alto porque está sozinho. Vou repetir, quando você está sozinho, a primeira sensação que você tem é que você está mais alto, que você pode tomar decisões sem pensar nelas. Mas você não cresceu, você só está sozinho, ouvindo mal o que foi pregado aqui e enxergando mal o que Deus está te mostrando. Davi, ele olha pela varanda e vê uma mulher tomando banho. Se fosse hoje em dia, ele entraria no Instagram e visitaria o perfil de Betseba, que já não vigia, bate foto de costas e de biquíni. Davi disse, meu Jesus. Ele printa a foto, manda no direct e diz, olha essa varoa. Ah, alguém diz assim, conheço essa varoa aí, hein? Conheço essa varoa aí. Davi diz assim, ó, conhece esse manto aí? Como é que eu desenrolo? Ele disse assim, não tem desenrolo. Quem é ela? Betseba, casada. Mas quando você está sozinho, o sentimento de impunidade cresce. Davi disse, é agora ou nunca. Ele curte e descurte. Lá em Auma tem direto isso. Curte, discute, ele curte, discute. Ela não vigia, também curte aqui. E aí Davi diz, oi. Ela diz, pois não. Eu te conheço, eu também. E a resenha vai começando, Davi peca. Só que o desejo é como um viciado em álcool que não tem dinheiro para consumir. Uma hora a conta chega. Porque o erro de quem peca é achar que está tendo sucesso pecando e a consequência não vai chegar. Toda decisão acarreta uma consequência.
Davi vai brincando com a vida e Deus vai deixando a corda da longanimidade esticar. Uma hora ela enforca Davi. Natan chega e diz: Davi, eu vim aqui te contar uma história. Qual a história? Não, você é um homem sábio, eu vim aqui te dar um papo. Tem um homem aí rico e ele tinha muitas ovelhas, a ovelha que quisesse. E aí, Natan? E aí que ele recebeu a visita de um viajante e quis dar um banquete para o viajante, cismou com a ovelha de um homem pobre, cara. E ele foi lá na casa do homem pobre, tomou a ovelha do cara, matou o cara e levou a ovelha para o viajante. Esse homem é digno do quê, Davi? Se trouxer aqui na minha presença, eu vou cobrir ele de soco. Esse cara é digno de morte. Ele disse: esse homem é você. Bom, se Davi é o rico, Betsebe é a ovelha, o marido dela é um homem pobre, quem é o viajante? Só pode ser o diabo, que passa e te incita a consumir o que você não pode. Davi disse: eu vou morrer por causa desse erro? Natan disse: se você morrer, qual é a graça? Quem é que vai pagar a conta das suas decisões? Você não brincou de vida de desejo? Agora assuma as suas consequências. A espada vai cortar a tua casa e não vai se apartar dela. Quem está me ouvindo? Vou chegar mais claro. Vou deixar mais claro. Adão, pois não, Senhor. Olha, tá vendo esse jardim aqui, camarada? É teu. Presente meu para você. Sério, Senhor? Seríssimo. Só tem um porém. O quê? Todo direito tem que ter regras. Senão vira libertinagem. E nós não somos como eles, Adão. O que eu faço, Senhor? Coma de tudo, menos daquela árvore. Eu te dou um jardim. Eu só te tiro uma árvore. Qual árvore? A da vida? Não, a da vida você se esbalda. O problema é ali, ó, conhecimento do bem e do mal. Não coloca o bem e mal para dentro. É que eu estou pregando mal, senão você tinha dado um glória a Deus. Mas eu vou explicar. Conceito de bem e mal não é verdade, pastor Marcos, porque verdade é objetiva, bem e mal é subjetivo e alterável. Aquilo que é bom para mim não é bom para você, o que é bom para você pode não ser para mim, o que é bom para mim com 20 não é bom com 33. Ou seja, eu só sei o que é bom no momento. Então Deus está dizendo para Adão: cuidado, hein, porque comer significa internalizar. Quando eu pego essa água e tomo, eu estou internalizando a água, estou colocando para dentro. Deus está dizendo: enquanto o bem e o mal estiver fora de você, mas na minha mão, você terá vida e vida com abundância. Mas se você colocar o bem e o mal para dentro, como eles, achando que meu corpo, minhas regras, e que igreja é de coisa de gente retardada, e que você pode fazer o que você quiser da sua vida, cuidado, porque há caminhos para o homem que parecem ser de vida, mas o final é de morte. Mesma coisa acontece com Davi, acontece com Eva. Qual é o problema? A viração do dia acaba. E quando a viração do dia acaba, resultado, ele tem que lavrar e guardar a terra, porque o que está acontecendo aqui é a viração do dia. Daqui a pouco o pastor empresta a bênção apostólica e diz: vai embora para a sua casa, você precisa lavrar e guardar a terra, e você vai para a sua casa, e quando você for para a sua casa, você vai se afastar de Adão. Então a serpente não vem para o culto, ela está lá na esquina te esperando. A serpente, ela não vem comigo, ela está me esperando ali fora. E qual é o papo da serpente? Serpente é um animal que tem veneno aonde? Na boca, não é isso? Então o diabo é especialista em destilar veneno na conversa. Ele não quer que você caia endemoniado. Ele quer que você dê os seus ouvidos. E qual vai ser o papo do diabo lá fora? Quem ainda quer escutar, diga amém. Vamos mergulhar agora. Qual é o papo do diabo? Esse aqui, ó. O que você aprendeu no culto? Que para eu ter algo novo na vida, eu preciso viver diferente. Qual é a forma diferente? Deixando Deus optar por mim, e não eu optar sozinho. Porque o princípio de conversão é morrer para si mesmo. Ele diz: conversa, papo de pastor. Você é bobo, ainda acredita em Assembleia de Deus? Em Bíblia? Você está maluco? Já foi para a balada? Eva disse: não, nem posso. Já bebeu cachaça? Não. Como é que você sabe que mata? Que mané mata? Seus amigos cultos e não estão mortos? Eva, é só um brigadeiro. É só uma fruta. É só uma mordida. É só uma vez. Você não vai morrer. Eva olha para um lado. Adão não está, olha para o outro. Ela acha que Deus não está. E ela coloca para dentro o conceito de bem e mal.
E sabe o que acontece? Ela não morre. Ela vai para Adão e diz: Adão, o que foi? Estou viva. Estou vendo. Não, mas é que eu fui para a balada. Como? Falei que é para vigília e mentir. Não morreu? Não, estou vivo. E quando você cantou? Sei lá, parece que a unção continuou. Ninguém notou? Não, sou o mesmo. Adão disse: se você foi, eu também vou. Só tenho 18, não sou pastor ainda. Só tenho 17, nunca preguei ainda. Nem solar eu solo, sento no último banco, ninguém vai notar. Todo mundo curtir, eu não vou curtir. Se você foi, eu também vou. Me dá um pouco do fruto, ele come. Ou seja, a consequência chega. Deus diz: Adão, quem é que vai pagar a conta? Ele disse: eu não, foi Eva. Eu não, foi a serpente. A sentença é diferente, mas com o valor é o mesmo. Qual é o valor? Você vai trabalhar com dor. Porque Adão sempre trabalhou e não votava no PSOL. Vou falar do PSOL não, senão eu posso tomar uma facada. Sempre trabalhou. A dor do trabalho é multiplicada. E Eva, dor de parto multiplicada. O que Deus está dizendo? Era para você ter uma vida gerando sem dores. Mas já que você quer viver a vida do jeito que você quer, vai sentir dor. A mesma coisa com Caim. A gente podia dar infinidade de textos, mas eu vou encurtar aqui para te encerrar. Hoje, posso falar rasgado, pastor? Hoje você é otário, hoje você é palhaço, porque namora sem esfregar a mão na tua namorada, você está entendendo? Hoje você é otária, que não ganha seguidor porque não usa o corpo, usa o cérebro, porque quem não tem cérebro tem que usar curva mesmo para ganhar curtida, ok? Hoje, para você honrar os seus pais, você estuda, porque você entende que o teu pai que trabalha o dia inteiro, paga essa escola para você ser alguém melhor na vida. Em vez de você matar a aula, você senta na carteira da frente e diz: é só 4 horas de aula, não é possível que eu não consiga entender o que já inventaram. Eu não preciso criar uma tese de doutorado, eu só preciso acordar, café feito, cama feita, roupa lavada, eu só preciso entender o que inventaram. Depois jogo bola, depois jogo videogame, depois eu converso. Mas você é o trouxa, o otário que não pega ninguém, o boca virgem, a moça que quer guardar a santidade, a atrasada, que usa roupa de velha. Vamos ver quem é palhaço quando a consequência chegar com 33 anos. Alguém está recebendo essa palavra ou não? Segura que eu vou aplicar, segura que eu vou aplicar, espera que eu vou aplicar. Eles vivem de festa e de momento, nós vivemos de projetos. Eles vivem de momento, nós vivemos de projeto. Qual é o pensamento deles? Ou é agora ou nunca. E qual é o seu pensamento? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Fica tranquilo, meu filho, a hora de beijar na boca vai chegar. Boca nervosa, segura a boca em nome de Jesus. Vai estudar um pouco, que na hora certa tudo vai se encaixar. Vamos ver, quando os 18 anos passarem, os 20 anos passarem, e vocês chegarem nesse 33 aqui. Claro, eu tenho um rosto de 15 que eu sou um tchutchuco. Os invejosos aí se mordem, né? Se mordem. Ok? Não, se botar eu do lado de vocês aí, eu sou adolescente e vocês são os pastores. Ok? Olhe para cá, vamos ver quando bater 33 e chega a hora do arranjo familiar. Vamos ver. Vamos ver. Me fala um supermercado aqui perto. Guanabara? Você vai para o Guanabara. Empurrar carrinho. Tem que ir no mercado. E você vai bater de frente com ela, cafanqueira. Meu corpo, minhas regras. Meu negócio é noitado, e você, Bíblia. Meu negócio é sextou, e você? Tudo tem momento. Casa, campo, campo, casa, casa, campo, campo, casa. Eu sempre digo isso porque ela vai estar com os filhos dela. Não é assim? Uns 3, né? Uns 3. Um no colo, o outro pegando biscoito, espelhando o catarro. E você vai bater de frente com ela e ela vai olhar para você e vai dizer: não era você aquela que andava de roupa sem praticar lascívia, que era crente, que... Não é você, sou eu.
Você vai perguntar para ela, são seus filhos? Ela vai dizer, são. Quem é o pai? Ou está morto, ou eu falo direto com vocês, ou eu minto. Ou está morto, ou está preso, ou é um moleque que arruma filho e não tem capacidade, não se sustenta, não respeita pai e mãe. Moleque, criança, ok? Que arruma filho, larga a mulher e vai para a bagunça. Ou ela não vai saber nem quem é um pai, ok? Ou ela vai te falar, você vai falar, mas quem é o pai? E ela vai te responder, de qual filho que você está perguntando? E você? Eu costumo dizer que Assembleia não tem filho, tem tribo. Você vai estar com o seu departamento infantil da Plena Unção, andando com carrinho, gastando uma nota para sustentar a criançada. Ela vai perguntar, nossa, é excursão? Você vai dizer, não, são os meus filhos. Cadê o marido? Você vai dizer, trabalhou o dia inteiro, mas está aqui comigo no mercado. Mas é um pai só para todos? Um pai só. Porque enquanto você vivia de prazer, eu vivia de projetos. Levante a sua mão mais alto que você puder e não baixe. Não baixe a sua mão. Você é muito mais do que uma sensação de prazer. Sua vida é muito mais do que uma sexta-feira. Teu projeto de vida é muito mais do que uma rave. E o que o Pai tem nesta casa para você é estabilidade familiar, financeira. Alguém está recebendo o que eu estou pregando para a sua vida? Então eu vou profetizar de olhos abertos, sem medo de errar. Sua história ainda nem começou. E quando parecer que terminará, antes que você perceba, a trombeta tocará, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados, encontraremos coisas nos ares. O projeto de Deus começa agora e continua na eternidade. Só quem é grato a Deus por cada não que Ele te deu na vida, um minuto de glória se você entende o zelo que o Pai tem com você. Coloque a mão no ombro do jovem que está ao seu lado, no ombro dele, no ombro dela. Chacoalha ele, chacoalha ela e diga, não precisa de desespero. O momento do prazer vai chegar. O momento de desfrutar vai chegar, mas agora o Pai está projetando a sua vida financeira. O Pai, quem é inteligente já está glorificando porque percebeu que ficou profético, ok? O Pai está projetando a sua carreira de trabalho. Quantos estão recebendo? Ah não, você está mais triste do que o povo do mundo. Só quem está feliz em recebendo esta palavra, dá um pulo dessa cadeira, uma gazana de glória. Se você puder. Eu concluo. Quem decide é você. Aleluia. Quem decide é você. Você não precisa terminar esse namoro. Mas pega o teu namorado e diz assim, ó, você tem que amar mais a Deus do que eu. E se você ama a Deus, você não quer feri-lo. Então segura essa tua mão. Dá uma segurada. Ou você me respeita ou você sai fora. Porque se ele não teme a Deus, ele não vai te respeitar, moça. Abre o teu olho, para de ser boba. Mesma coisa você fala com ela. Porque tem moça aí que sangue de Jesus tem poder. Não, irmão, ou eu prego para jovem mentindo, fingindo que vocês são crianças, ou eu falo a verdade. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Você fala assim para ela, se eu quisesse uma moça do mundo, eu ia para o mundo. Eu quero muito mais do que um cabelo feito, do que uma unha feita, do que um corpo de academia. Eu quero uma mulher que ore. Eu quero uma mulher que lê a Bíblia. Que quando eu estiver fraco, ela vai me chamar, porque lá onde eu congrego, não espalha não. Os jovens isso aqui, ó, para fazer chamada de vídeo, todo mundo pelado. Isso aqui, irmão, é maldição, mas pode ser bênção.
Se você falar com o seu namorado, ó, meia-noite você me liga de chamada. Para quê? Para nós dobrar o joelho junto. Nem que seja, começa com 5 minutos, não precisa ser 1 hora não. Ora você 5, ora ele 5, ele é um texto da Bíblia. Convide a Deus para o seu relacionamento. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo do Senhor. Chama a Deus para esse negócio. A hora de casar vai chegar. Mas se Deus não for com a gente, fala com Moisés. Se não for, eu prefiro morrer no deserto. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Mas é você quem decide. Sua mãe não vai decidir por você. Seu pai não vai decidir por você. Eu posso pregar aqui o que for. Se você quiser decidir diferente, a decisão é sua. Mas